Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui novamente para mais uma edição do programa Cristãos Despertai. E como nós prometemos, toda semana nós vamos trazer um vídeo com lindas mensagens de despertamento para todos vocês. Lembrando o endereço do nosso blog www.cristãosdespertai.blogspot.com. No Facebook, a nossa página facebook.com/Cristãos Despertai. Esse vídeo está disponível também no YouTube e, para a glória de Deus, para a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem de despertamento para os cristãos e uma mensagem também de despertamento, por que não dizer, para os não cristãos, para que eles saibam qual é a essência do cristianismo e em que nós realmente cremos e seguimos. Eu quero trazer uma mensagem aqui sobre o mesmo tema praticamente da última edição. A última edição nós falamos sobre o Dia dos Namorados, que passou na última terça-feira, e nós falamos bastante sobre o amor. Falamos que Deus é amor, falamos que quando nós falamos sobre amor, nós estamos falando do próprio Deus. E eu gostaria até de nomear esta mensagem, que com certeza talvez não vai caber tudo em um vídeo apenas, mas se não conseguirmos trazer todos os tópicos dessa mensagem, nós vamos trazer a semana que vem mais, se não conseguirmos terminar por aqui. Eu creio que pelo menos umas 2 ou 3 semanas nós vamos terminar todo o assunto que nós vamos começar aqui agora, que é sobre o caráter de Deus. Quando nós falamos no caráter de Deus, nós falamos em muitas coisas, muitos aspectos importantes que nós devemos atribuir a nós para que nós sejamos verdadeiros cristãos. Porque aquele que diz que é de Cristo, aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que está com Jesus Cristo, deve andar como ele andou, deve fazer o que ele fez, deve imitá-lo em tudo. E será que é isso que nós estamos vendo nos últimos dias? Será que é realmente o que está acontecendo com aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem santos? Porque, irmãos, amigos, muitas pessoas hoje em dia se dizem santos, muitas pessoas hoje em dia se dizem verdadeiros cristãos, dizem apoiar a verdadeira e sã doutrina, a verdadeira disciplina que foi imposta por Jesus Cristo através do Espírito Santo, mas não é bem assim que tem andado, não é bem assim que a coisa tem funcionado hoje em dia, tá? E nós vamos falar aqui sobre o caráter de Deus, e eu quero deixar bem claro: a página Cristãos Despertai, o blog, e agora as edições em vídeo do Cristãos Despertai, é um trabalho interdenominacional. Eu não estou aqui pregando denominação de igreja, eu estou falando sobre o cristianismo no Brasil e no mundo, e o que está acontecendo no meio do povo cristão. Cristãos Despertai, independente do ministério. Se você quiser saber o meu ministério, entre no meu Facebook, que você vai saber. Não é muito difícil. Algumas pessoas já me conhecem, já sabem, mas não é muito difícil saber de que ministério eu sou, não. Mas enfim, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus e já dar o início na mensagem deste vídeo. Eu estou com a minha Bíblia aberta na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler 2 versículos, versículo 15 e o versículo 16. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, versículos 15 e 16, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou,
Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É uma mensagem simples, porém objetiva. Só que na simplicidade de poucas palavras desta mensagem, desse texto que nós acabamos de ler, existe uma profundidade muito grande de detalhes que não estão sendo seguidos corretamente no cristianismo de hoje em dia. Tanto que eu nem gosto de usar a palavra cristianismo. Eu nem gosto também de usar a palavra cristão. Não gosto de usar a palavra crente. E ultimamente não estou gostando de usar a palavra evangelho. Porque essas palavras elas já estão banalizadas, amados irmãos. Essas palavras, esses nomes que estão sendo dados para a nossa comunidade, já estão perdendo o foco do que realmente é. Porque se você fala que é evangélico, bem, várias religiões seguem os 4 evangelhos. Se você fala que é cristão, Jesus Cristo, ele é venerado por várias religiões. Se você fala que você é crente, aí que você não está especificando praticamente nada, porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Então, não importa o que você crê, você é um crente. Certo? E quando nós falamos em cristianismo, o cristianismo ele tem divisões e subdivisões, que se nós formos ao longo da história e formos ver como que a coisa está, é de se assustar. Então eu gosto de dizer que eu sou salvo e liberto pelo sangue de Cristo. Eu gosto de dizer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e eu procuro ser santo através da purificação dos meus pecados pelo seu sangue. É assim que eu gosto de dizer. Porque denominação evangélica e nome de religião não salva ninguém, não resolve problema de ninguém. E eu já quero entrar no contexto dessa mensagem para falar sobre o caráter de Deus, e já vou começar aqui falando o seguinte: nós não somos religiosos. Se você que está assistindo esse vídeo agora e pertence a alguma denominação evangélica há algum tempo, você já até sentiu o Espírito Santo de Deus realmente na sua vida, e você se diz religioso, mude o seu conceito, porque nós não somos religiosos. E por quê? Porque a nossa religião é Jesus Cristo. Religião significa religar. Religai vem do grego e do latim, que é ligar o ser humano, pecador, com Deus. E qual a nossa única ligação com Deus? Jesus Cristo. Então, não somos religiosos. Nós somos seguidores de Cristo e salvos através de seu sangue. Jesus morreu por todos, sim. Derramou seu sangue por todos, sim. Mas todos vão ser salvos? Esta é uma grande pergunta. Esta é uma grande questão. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para purificar o homem do pecado. Só que nem todos vão ser salvos. Pelo contrário, a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por que poucos? Porque não basta apenas Jesus ter morrido na cruz do Calvário, não basta apenas o sacrifício de Jesus Cristo para que eu e você sejamos salvos. Precisa da nossa atitude, precisa do nosso mover, precisa do meu e do seu interesse para que a salvação pelo sangue de Cristo venha ter efeito em nossa vida. E é o que não está acontecendo literalmente no meio do povo que se diz salvo em Jesus Cristo. É o que não está acontecendo. E eu vou provar para você dizendo algumas características do caráter de Deus. Eu separei 4. Existem muitas. Deus ele tem tantas características que são infinitas. Não dá para argumentar tudo. Mas eu separei 4 que eu considero como se fossem as essenciais, as primeiras que nós devemos saber
para que nós sejamos verdadeiros cristãos. A primeira coisa que eu separo aqui é a santidade. E como nós lemos aqui em 1 Pedro 1, 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Olha o que Pedro está falando para o povo. Olha o que Pedro está falando para nós, através do Espírito Santo de Deus. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Agora, o que é ser santo? A palavra santo significa separado. Separado de quê? Separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Separado de tudo aquilo que nos tira da comunhão com Deus. E o que nos tira da comunhão com Deus? O pecado. Sim, é o que faz com que nós desagrademos a nosso Deus e impeçamos que o projeto dele seja cumprido e realizado na nossa vida. É por isso que existe sofrimento no mundo. É por isso que existem doenças. É por isso que as pessoas passam fome. É por isso que o mundo está caminhando cada vez mais para o caos. É por isso que todas as sociedades do mundo não têm mais jeito, porque a corrupção domina. É por isso, amados e queridos irmãos, que até hoje em dia, dentro das igrejas, nós vemos confusões doutrinárias. E isso não pode acontecer no meio do povo cristão, porque nós somos apenas um. Deus não vai vir buscar uma denominação A, uma denominação B. Jesus Cristo ele não vai vir buscar e chamar como seu escolhido alguém que segue determinado conceito, determinada filosofia ou determinado argumento criado por algum líder religioso, não. Jesus Cristo ele vai vir buscar um povo santo. Jesus Cristo ele vai vir buscar um povo que se santifica e que o adora em espírito e em verdade. Só que estão acontecendo divergências doutrinárias. E uma igreja fala de um jeito, outra igreja fala de outro. Um vem e fala que aquilo que nós mais precisamos são bênçãos materiais. O outro vem e fala que não é aquilo, que tem que ser diferente. E então a Bíblia começa a ser interpretada de várias maneiras diferentes. Irmão, é aí que nós temos que começar a tomar cuidado. Porque a Bíblia, ela auto se interpreta. Se você já ouviu falar de hermenêutica, que é a ciência da interpretação, você vai ver e concluir que a Bíblia é o único livro que ela auto se interpreta, porque ela não veio de homens, ela não veio de filosofias humanas, mas ela veio do Espírito Santo de Deus. Foi Deus que inspirou cada um dos mais de 40 escritores nesses 66 livros que existem na Bíblia Sagrada. Não foi homem que escreveu, meu irmão. E o Deus usou apenas a mão dos homens para que escrevessem essas palavras. E como foi Deus que colocou as palavras para que esses homens escrevessem a Bíblia Sagrada hoje e deixou o manual de comportamento cristão para que todos nós fôssemos salvos, é o próprio Deus é que nos dá a interpretação através do Espírito Santo. Só que nós só vamos conseguir estar cheios do Espírito Santo se primeiro nós nos santificarmos e se primeiro nós vivermos assim como Cristo também viveu. Cristo ele se transformou em homem, ele veio aqui nessa terra, expiou os nossos pecados, passou pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos e ele morreu santo para que o sangue dele nos purificasse. Mas olha aí, nós estamos agora debaixo da graça. E muita gente se confunde achando que agora que nós estamos debaixo da graça, está tudo muito fácil, está tudo muito bonito. Mas espera aí, amados irmãos, não é bem assim. Existem algumas coisas que eu já ouvi, até pessoas que dizem, às vezes, ô irmão Érico, olha, tem uns que estão debaixo da lei ainda, e tem outros que estão debaixo da graça. Espera aí, como assim uns debaixo da lei e outros debaixo da graça? A primeira tendência do homem é quando vê alguém falando a verdade, apontando os pecados, é falar que a gente está debaixo da lei, é falar que nós somos peritos na lei,
Espera aí, irmãos, nós não estamos aqui para fazer farisaísmo, não. Farisaísmo, hipocrisia, é o que nós estamos vendo em cima de muitos púlpitos por aí, que as pessoas, os pregadores estão pregando uma coisa e vivenciando outra. Como diz a palavra de Deus, estão engolindo camelos e coando mosquitos. Amados e queridos irmãos, preste bastante atenção no que está acontecendo hoje em dia. O povo aí do mundo está vendo isso e eles estão falando de nós. Olha, pastor é bandido. Pastor é para passar a mão no dinheiro do povo. Pastor, ele só quer saber disso e daquilo. Mas sabe por causa do quê? Porque o povo evangélico no geral está perdendo o foco da santificação, está perdendo o foco da palavra de Deus e está começando a se misturar com coisas materiais e desejos deste mundo. Porque é este mundo que impõe na nossa vida que as coisas mais importantes são dinheiro, poder, fama. É o mundo que impõe isso para nós e não é o mais importante não, meu irmão. As pessoas estão indo na igreja atrás de poder, atrás de dinheiro. As pessoas estão indo na igreja atrás de resolução de seus problemas materiais. Só que aquele que espera o material de Jesus, aquele que só espera de Jesus coisas deste mundo, são miseráveis. Amados irmãos, quando Jesus Cristo escreve na carta a Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala da igreja dos últimos tempos dizendo o seguinte: olha, vocês se dizem ricos, vocês se dizem que têm tudo, mas na verdade, além de pobres, vocês são desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Está escrito na Bíblia. Se você quiser conferir, eu faço até questão de abrir aqui para você em Apocalipse, capítulo 3, e no versículo, aqui a carta de Laodiceia, no versículo, olha só, 17, vou ler o 17, Apocalipse 3 e 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Ah, evangelista, mas espera aí, você está falando isso daí, você está apontando pecado, você está apontando erro, mas espera aí, você também está suscetível de pecar também? Sim, é claro. Eu estou suscetível de cometer os erros também. Todos nós somos pecadores. Apenas Jesus não pecou. Mas espera aí, amados irmãos. Não é porque nós estamos agora no tempo da graça. Não é porque a terra não abre para engolir os pecadores. Não é porque não cai um raio na cabeça de quem peca que nós vamos nos aprofundar no pecado e fazer com que tudo seja uma libertinagem total e banalizar as coisas santas de Deus. Não. Não é assim que nós devemos conduzir a vida cristã, não. O que está acontecendo hoje em dia, amados irmãos? A maioria do povo de Deus está enquadrado neste versículo aqui. Acha que tem tudo. São templos bonitos. Hoje em dia tem inúmeros moldes de púlpitos. Hoje em dia, eu não estou falando contra você decorar a tua igreja. Se você é zeloso, amém, continue assim. Se você quer ver a casa de Deus bonita, amém, continue assim. Eu estou falando de quem está colocando isso acima da santidade. Eu estou falando de quem deixa a casa de Deus bonita para encobrir erros e pecados. É disso que eu estou falando. Porque as pessoas estão começando a se confundir. Porque muitas das vezes uma pessoa deixa de ir num circo de oração, na casa de uma irmã, numa igreja simples, numa igreja onde o fogo cai, onde os pecados são perdoados, onde os paralíticos andam, os cegos enxergam, para ir num templo todo bonito, para ouvir uma ministração. Hoje em dia não é mais nem pregação, é ministração. Vai ser ministrada a palavra. Espera aí, ministrar, sabe o que é a diferença entre pregação e ministração? A diferença é o seguinte: quando você ministra, você não aponta erro de ninguém. Quando você ministra, você simplesmente faz um comentário, faz uma conjectura, faz um argumento e deixa todo mundo feliz. Ah, mas espera aí. E pregação?
pregação, amado irmão? Pregação é quando nós escancaramos a verdade através do argumento que é dito pela palavra. E aí já começa alguns erros. Aí já começa algumas heresias. Aí já começa algumas coisas que... Hoje foi ministrada uma palavra que foi uma bênção. A palavra caiu como um bálsamo no meu coração. E aí começa a se confundir essa marca do caráter de Deus, que é a santidade. Começa a se confundir essa marca do caráter de Deus. E outra coisa que eu quero falar também, que eu vou aproveitar aqui porque Deus está me tocando, é que as pessoas hoje em dia estão falando que pessoas que apontam o dedo, apontam o pecado e falam a verdade, são pessoas que não têm amor. Epa, peraí, o amor está se confundindo também. Por isso eu disse no começo aqui deste vídeo que eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que no último vídeo, sobre o Dia dos Namorados. No último vídeo nós falamos que o amor está sendo confundido com o romance. Porque o nosso tema era argumentar sobre o Dia dos Namorados. Mas não é só com romance que o amor está sendo confundido não, amados irmãos. O amor está sendo confundido com muitas coisas. Hoje em dia, se alguém vê um pregador falando com uma voz um pouco mais imponente, assim como eu estou falando agora, ele vai falar que não tem amor. Ah, é muito bravo. Ah, aquele camarada lá fica apontando com o dedo assim, ó. Não é verdade? Ah, aquele camarada lá não fala coisa que me agrada. Ah, sei lá, eu não vou assistir mais aquele vídeo lá não. Ah, eu não vou naquela igreja não, porque tem um camarada que fica só falando em pecado, só fica falando em diabo, só fica falando em inferno. Ei, meu irmão, toma cuidado. Jesus, em seu ministério, ele falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Para alertar a nós para o perigo de nós cairmos no inferno por causa da falta de vigilância e por causa da frieza do amor. É bíblico. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.